Olá pessoal, bom dia, como vão todos? Não, vocês não trocaram de professor. Por causa da pandemia do corona, algumas informações sobre o uso de barbas eu acabei acatando, então por isso que agora estou de rosto bumbum de neném. Mas eu continuo sendo professor de vocês, tá bom? Na aula de hoje nós vamos tratar os vetores de forma algébrica, ou seja, nós deixamos a parte geométrica um pouco de lado e passamos para trabalhar a parte matemática dos vetores. E nós vamos trabalhar isso tanto no plano quanto no espaço, ou seja, em 3 dimensões, em 2 dimensões e também em 3 dimensões, tá bom? Então hoje na aula do dia 6/4 vocês terão então toda a base teórica para poder fazer o desenvolvimento dos exercícios. Após cada item, cada sessão, eu coloco um exemplo para vocês também verem como que é o desenvolvimento dos exercícios. Ao final dessa lição, a lista de exercícios está colocada lá no Classroom, então seria interessante vocês fazerem os exercícios também. Eu marquei o arquivo PDF, eu marquei com a tinta, com o pincel marca-texto, né, a caneta marca-texto, quais seriam os exercícios indicados para vocês. É claro que vocês podem fazer os outros exercícios também, sem nenhum problema, tá bom? Então vamos começar a falar do tratamento algébrico dos vetores. E no tratamento algébrico dos vetores, nós vamos começar com os vetores no plano. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos inicialmente considerar 2 vetores, e esses 2 vetores eles são não paralelos, tá? Então, independe o ângulo que eles estão formando entre si, o importante é que eles sejam não paralelos. Mas eu vou colocar esses 2 vetores com origem no plano, no ponto O, né, da nossa figura, e com isso eu formo um plano. E aí, então eu vou ter 2 vetores. Eu vou chamar um primeiro vetor de vetor 1, o outro vetor, o vetor 2. E esses 2 vetores, em função desses 2 vetores, eu posso escrever qualquer outro vetor da seguinte maneira. Então tá aqui, ó, coloquei o primeiro vetor, V1 aqui embaixo, o segundo vetor, V2 aqui embaixo. E agora, então eu formei esse pequeno plano aqui, ó, V1 com V2. Observe que esse ângulo pode ser qualquer. E aí, esse vetor V, que é o nosso vetor de estudo, ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear desses 2 vetores, V1 e V2. Então, observe que esse vetor V, ele vai ser um A1 vezes o vetor 1, mais um A2 vetor 2. Então, eu posso escrever qualquer vetor que eu quiser utilizando essa notação, A1 V1 mais A2 V2. Muito bem, para a gente entender direitinho, vamos pegar essa figura. Deixa eu trocar de câmera, com uma câmera mais com uma visão maior. Então observe o seguinte, eu tenho aqui alguns vetores, olha. Então eu tenho esse vetor, deixa eu marcar aqui para vocês. Eu tenho esse vetor U, que é esse vetor grandão, eu tenho esse outro vetor, que é o vetor V, eu tenho esse vetor, que é o vetor W, eu tenho esse vetor, que é o vetor T. Então eu posso escrever cada um desses vetores com uma combinação do vetor V1 e do vetor V2. Lembrando que essas retas R2 e R1 que estão aqui, elas passam pela nossa origem, onde eu coloquei os nossos vetores originais. Olha, estão aqui, ó, o V1 e o V2. Então, se eu quiser escrever o meu vetor 2, ele vai ser uma combinação de 5 V1s, porque ele termina aqui, com 4 V2. Tá bom? Então, tá aqui, ó, 5 V1s mais 4 V2. O nosso próximo vetor V, que é esse daqui, ele tem menos 2 V1, porque ele está apontado para o lado esquerdo, e 3 V2 apontado para cima. E o nosso vetor W, que é esse daqui, ó, eu tenho
menos 4V1 e menos 3, tá? V2. Bom, aqui faltou o sinal 3 aqui. Na verdade, aqui eu acho que eu digitei errado, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, não tem esse 3 aqui. Ele é somente menos V2 aqui para baixo. Vamos ver se nós pegamos direitinho o entendimento e vamos escrever esse vetor T, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Tá? Então, ó, o vetor T, estou aprendendo ainda a usar esse pincel, ele vai ser, olha, eu tenho 3 na direção V1, então vai ficar 3V1, e eu tenho 2 para baixo na direção V2, então menos 2V2. Então é dessa maneira que nós desenhamos e escrevemos os nossos vetores, tá bom? Então, como eu disse para vocês, o nosso vetor ele pode ser escrito como sendo a combinação linear de o vetor 1 e o vetor 2. O vetor 1 e o vetor 2 eles são chamados base do plano. Então eu formo qualquer plano através desses dois vetores bases, que é o V1 e o V2. Lembrando que o vetor V1 e o vetor V2 eles podem formar qualquer ângulo entre eles. A1 e A2 eles serão chamadas coordenadas da base, ou então as componentes da nossa base. Muito bem. Na prática, nós trabalhamos com bases que nós chamamos de ortonormais. O que são bases ortonormais? Primeiro, esses dois vetores V1 e V2 que aparecem aqui, né? O V1 e o V2 que aparecem aqui, eles formarão um ângulo de 90 graus entre eles. Serão perpendiculares, então. E o valor dele, o tamanho desses dois vetores, vale 1. Então são vetores unitários que formam um ângulo de 90 graus entre eles. Tá? Por isso que a gente chama a base de ortonormal. Então uma base é dita ortonormal se os seus vetores forem ortogonais, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus entre si, e o módulo desses dois vetores é igual a 1. Tá bom? A base, nós temos um número muito grande de bases ortonormais. E a gente tem uma particularmente importante. Essa base é o que forma, né, o que determina o nosso sistema cartesiano ortogonal, que é o que a gente trabalha, o x, y e, em 3 dimensões, o z também. Então, por exemplo, esses vetores ortogonais unitários, nesse caso, eles vão ser simbolizados. A gente deixa de usar a notação V1 e V2 e passa a utilizar a notação I e J. É uma notação mais conhecida, tá bom? Então essa base, quando a gente usa I e J e eles formam 90 graus, a gente está usando no sistema cartesiano ortogonal, ela é chamada de canônica. Então a nossa base canônica é dado por isso daqui. Muitas vezes a gente utiliza também, gente, né, a notação com parênteses, né? Então até às vezes a gente usa mais. Então a base canônica ela vai ser dada por I, vírgula, J. Essa vai ser a nossa chamada base canônica. Bom? Muito bem, vamos passar para a próxima. Então essa aqui é a nossa base canônica, ó. O eixo Y e o eixo X são ditos perpendiculares, tá? Formando 90 graus entre eles. Nós vamos ter sempre para a direita, sempre não, né? Mas é usual, para a direita o termo positivo, para cima o termo positivo. Então para cá cresce positivo e para cima cresce positivo também. E agora o nosso vetor V, ele vai ser escrito, então, em função tanto desse vetor I quanto esse vetor J. Então, o vetor I e o vetor J são chamados vetores unitários. E eu posso escrever, então,
Aqui é só a representação da nossa base canônica, né? Que a gente pode representar o C tanto com a setinha em cima como o chapeuzinho. No lugar aqui do parênteses, né, da chave, a gente usa o parênteses também sem problema nenhum. Então nós podemos representar o nosso vetor agora utilizando a soma. Então observe, ó, V é igual a x mais xi mais yj, ou então xi com chapéu mais yj com chapéu. A maneira de você escrever fica a seu critério, tá? As duas maneiras ela é bastante útil. Normalmente na física a gente usa com a notação do chapeuzinho aqui do vetor unitário. Mas também não precisa ter esse problema. Não. Lembrando que o eixo x vem primeiro, que é a abscissa, tá? E depois o y ele vem a ordenada. Então, o z seria o passo, né? Mas, por enquanto, a gente está interessado na abscissa e na ordenada. Então, a abscissa vem primeiro, a ordenada vem segundo, então eu posso escrever meu vetor dessa maneira aqui, ó. Aqui em parênteses também, eu vou substituir a notação de chaves por parênteses, que é mais comum e a mais usual. Bom, então vamos ver alguns exemplos, tanto na notação de vetores unitários, quanto na notação da base canônica. Então tá aqui, ó, esse vetor 3i mais 4j, ele pode ser escrito também como sendo 3 e 4. A gente já pode até substituir aqui, né? Ó, a gente pode escrever aqui, ó, isso aqui vai ser igual também a gente coloca um parênteses, e aí 3 e 4. Tá bom? Então, é outra maneira de escrever. O vetor U, que é menos 2i menos 3j, pode ser representado assim. Ou, se você preferir, eu até uso mais o parênteses, tá? Menos 2 e vírgula menos 3. Então, essa é uma notação que a gente utiliza também. Eu coloquei essa aqui, que é interessante, porque quando a gente tem esse número real 1 multiplicando o vetor unitário, a gente não precisa escrever. Então, só tem componente i, não tem a componente j aqui. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo 1 e 0, ou simplesmente 1 de cá e 0 aqui na ordenada. Bom? Muito bem. Agora nós vamos começar a falar de algumas propriedades dos vetores. Então, por exemplo, quando é que dois vetores são iguais algebricamente? Então, eu preciso escrever matematicamente, ou seja, algebricamente, como que esses vetores são dados quando eles serão iguais. Então, na igualdade dos vetores, eu vou pegar aqui, ó, né? Dois vetores são iguais se e somente se, então é uma condição exclusiva, se as componentes i e j dos dois vetores forem iguais. Lembrando que eu posso colocar aqui o chapéuzinho, né, ou a setinha em cima, sem problema nenhum. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui dois vetores, o vetor v e o vetor w. O vetor v, ele tem essa componente x1 na sua base e a componente y1 na sua base. A mesma coisa acontece no w. Eu tenho a componente 2 na sua base e a componente y2 na sua base. Será que esses dois vetores são iguais? Muito bem, para eles serem iguais, eu tenho que ter essas duas componentes iguais, tá bom? E essas duas componentes serem iguais. Ou seja, as componentes da mesma base, do mesmo eixo, elas têm que ser iguais. Então, se x2 for igual a x1 e, né, não é ou, é e, y2 for igual a y1, então eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que os vetores v é igual ao vetor w. Beleza? Vamos fazer um exemplo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar dois vetores,
Então eu tenho um vetor U, que é dado por x mais 1 e 4, e o vetor V, que é 5, e a componente y, 2y menos 6. E eu quero saber quais são os valores de x e de y para que esses dois vetores sejam iguais. Ó. Então eu tenho que descobrir esses dois valores aqui para que o vetor u e v são iguais. Então eu vou partir da premissa, né? Ou seja, da condição que ele me falou, que o vetor u tem que ser igual ao vetor v. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o primeiro vetor aqui, tá? Então, ó, x mais 1 e 4, que é a componente y. Isso daqui tem que ser igual a segundo vetor, que é 5 e... né? 2y menos 6. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar a componente x com a componente x de cá. Então, eu vou ficar com x mais 1 tem que ser igual a 5. Então, daqui eu tiro que o valor de x tem que ser igual a 4. Faço a mesma coisa do lado de cá. Vou igualar 4 é igual a... Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui. Estou exagerado. Borracha. Então eu vou ficar com 4, que é igual a 2y menos 6. Então, daqui eu vou ficar com 4 mais 6, que é igual a 2y. Então, 4 mais 6 vai dar 10, então isso aqui vai ficar igual a 10. Então, y é igual a 5. Então, os valores que eu tenho para poder ter os valores, né? Ter os dois vetores iguais, eu preciso que o x tenha o valor de 4 e o y tenha o valor de 5. Com isso, os dois vetores serão iguais. Então, recapitulando, para que a gente tenha dois vetores iguais, as suas componentes têm que ser iguais. Eu tenho que ter o mesmo valor das suas componentes. Tá bom? Então, vamos continuar. O próximo passo é como fazer a soma vetorial com esses dois vetores, ou com dois ou mais vetores. Então eu tenho dois vetores e eu quero somar esses dois vetores. Então tá aqui, ó, o vetor u, tá, dado por x1, y1 e o vetor v, x2, y2. Lembre-se que eu posso substituir as chaves aqui pelo nosso parente sem problema nenhum. Então aqui está o meu vetor u, que é esse daqui. E aqui o meu vetor v. Então, quando eu fizer a soma, olha, lembre-se que eu posso fazer a soma de maneira gráfica, que é pegando esse vetor v e colocando ele aqui, ó. Então, ó, se eu pegar esse vetor v, vou tirar aqui, eu esqueci de pegar a caneta. Se eu pegar esse vetor v aqui e desenhar ele aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer ele reto, mais ou menos aqui. Então aqui está o meu vetor v. Esse daqui é a soma, porque sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Mas como que eu vou fazer então algebricamente? Basta eu somar as componentes x, tá, elas aqui, e vou somar, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Magenta. E eu vou somar essas duas componentes daqui. Com isso eu formo o nosso vetor soma daqui, ó. Então, ó, somei aqui os dois
as duas componentes e somei aqui as duas componentes. Com isso, né, nós podemos escrever o resultado do nosso vetor soma. Da mesma maneira que eu fiz lá no graficamente, eu posso agora multiplicar o meu vetor por um número real. Lembre-se que esse número real ele é diferente de zero, porque senão quando eu multiplico por um zero, ele acaba zerando o nosso vetor. Então agora eu vou pegar um determinado vetor, né, deixa eu voltar para cá. Então está aqui o vetor u. E vou multiplicar esse vetor por um número alfa qualquer. Lembrando que esse alfa é um número real e ele vai ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer outro valor, desde que seja diferente de zero. Bom? Então aqui está o meu vetor u, né? Então ele tem a componente aqui embaixo x1 e aqui a componente y1. Então o que eu faço? Ó, alfa vezes u, né? Comando laser. Então, alfa vezes u, eu vou pegar o meu valor alfa e vou multiplicar com as minhas componentes aqui. Então é simples, basta eu pegar esse valor alfa, tá? Perdão. Meta. Basta eu pegar o meu valor alfa aqui ó, e multiplicar tanto esse aqui quanto esse daqui. Então aqui embaixo ficou ó, alfa vezes x1, alfa y1. Observe na minha figura que eu peguei aqui o valor y1 e multipliquei por alfa. Então ele aumenta o valor dele. A mesma coisa está aqui, ó. Eu peguei o valor x e multipliquei por alfa. Então ele aumentou o valor dele na nossa figurinha ali. Bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia, que fica melhor para vocês verem. Aí nós temos algumas considerações que nós podemos fazer. Por exemplo, vou pegar aqui o laser, que fica mais fácil. Se eu tiver os mesmos vetores, né, o u, por exemplo, então se eu pegar o vetor u menos u, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando o meu vetor u pelo sinal negativo. Então o vetor inverso de u, basta eu colocar o sinal negativo na frente deles. Subtrair dois vetores é a mesma coisa de somar, né, que está aqui o sinal mais, com o inverso do outro vetor. Então eu pego aqui ó, x1 e y1, vou somar com menos x2 menos y2. Então na verdade eu faço a subtração das componentes. Outras propriedades importantes, né, algumas definições, e a gente, né, se você quiser estudar depois em casa, né, não está saindo de casa mesmo, né? Então vocês poderão demonstrar essas propriedades. Ó. Essa daqui é interessante, né? Todas elas são interessantes. Mas você somar u mais v é igual a v mais u. Você somar o vetor u com o vetor nulo vai dar o próprio vetor u. U mais v que soma com w é a mesma coisa de u mais v mais w. E somar o vetor u com o seu inverso vai dar o vetor nulo. Agora, se eu tiver dois números reais, então alfa que multiplica beta mais alfa, eu posso multiplicar os dois vetores e depois eu vou ter o meu vetor v. Bom? Alfa com a soma de dois vetores, eu faço a distributiva aqui dentro. Alfa mais beta, também eu faço a distributiva. E o vetor unitário 1, quando multiplicado pelo vetor v, vai dar esse daqui. Bom? Então, como isso aqui é uma cópia do livro, né, sugerimos como exercício ao leitor demonstrar essas propriedades. Então, vocês podem fazer essas propriedades depois no aconchego aí do lar de vocês. Muito bem. Utilizando essas propriedades, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver, eu tenho esses dois vetores aqui fixos, eu não vou mudar esses vetores. E eu vou fazer essas duas continhas de cá. Primeiro eu vou somar 3u mais v, 2v, e depois 3u menos 2v. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu colocar ele aqui. Eu vou multiplicar o u por 3.
Então eu vou pegar aqui, ó, 3 e vou multiplicar o vetor u. O vetor u é 2 e o menos 3. Então eu vou ficar 3 vezes 2 vai dar 6. E 3 vezes 3, menos 3, vai dar menos 9. Então esse é o vetor 3u. E vou fazer a mesma coisa, ó. 2 e vou multiplicar o vetor v, que é menos 1 e o 4. Então isso daqui vai me dar, vou colocar aqui o parênteses, menos 2 e 8. E agora eu vou somar esses dois vetores. Ó. Vou colocar aqui, vou somar aqui. Ó. Então 6 menos 2 vai me dar 4. E menos 9 mais 8 vai me dar menos 1. Então, o resultado disso daqui, né, se você quiser colocar aqui, ó, vai ficar 4 e menos 1. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó, de novo, o 3u, eu já fiz, mas vamos fazer de novo. Ó. 3u vai ficar 3 vezes 2 e menos 3, tá? Isso daqui vai ficar, então, 6 e menos 9. A mesma coisa aqui, ó, né? O 2 vezes. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica menos 1 e 4. Isso aqui vai ficar igual a menos 2 e 8. Então, são os mesmos resultados que nós tínhamos lá. Só que agora eu vou fazer a subtração disso. Então, eu vou pegar 6 menos o menos 2, então vai dar 8. Menos 9 com menos 8 vai dar menos 17. Então, o resultado aqui vai ficar 8 e menos 17. Bem simples, né? Só não sei se essa caneta tá boa para vocês verem, né? Eu vou trocar de caneta aqui, a cor de caneta. Acho que por aqui ficaria melhor na resolução dos exercícios a branca. Os próximos eu faço com a caneta branca. Muito bem. Vamos para um terceiro exemplo. Determine o valor de x na igualdade abaixo. Então eu já dei a igualdade, eu tenho que obedecer isso daqui. Ó. Bom, e eu tenho esses dados daqui. Muito bem. O que vai acontecer? Eu posso trabalhar com a equação vetorial da mesma maneira que se eu tivesse uma expressão algébrica normal. Então eu posso passar o vetor de um lado para o outro, fazer a subtração, divisão, tudinho, como se fosse uma álgebra normal. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui então, ó, e vou escrever assim, ó. Eu vou pegar esse x que está aqui e já vou passar para o lado de cá. Então eu vou ficar com 3x menos x é igual a 1/2 de v, né? Deixa eu colocar aqui o vetor, né? Porque nós estamos trabalhando com vetor. 1/2 de v menos 2u, porque eu passei o 2u para a direita, para o termo da direita. Isso daqui, então, eu vou ficar com 2x, que é igual a 1 sobre 2 do vetor v, menos 2u, que é u. Agora eu vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. Então, finalmente, eu vou ficar com x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 1/4 de v menos, menos, esse 2 vai embora com esse 2, então eu vou ficar somente com o vetor u aqui.
Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir o U e o V ali, ó. Então eu vou ficar com o X, o meu vetor X, é igual a 1 dividido por 4 vezes o vetor V, que é menos 2 e 4, menos o vetor que agora nós temos, que é o U, que é 3 e menos 1. Então agora eu vou fazer o vetor X é igual, esse 1/4 aqui eu vou passar aqui para dentro, ó. Então eu vou ficar com menos 1 sobre 2 e 2, né? Menos, perdão, 3 e 1. Deixa eu fazer menorzinho, senão não vou ter espaço aqui. Então, o vetor X vai ficar... Agora eu vou subtrair esse termo desse daqui. Bom? Então, menos o meio, menos o 3, vai ficar menos 7 sobre 2. Então, menos 7 sobre 2. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, esse daqui é o nosso vetor. Menos 7 sobre 2 e 2. E 1, perdão. Falei 2 mais 1 que nós temos ali. Ok? Fiz a conta direitinho. Deixa eu ver. 4. Ah, perdão, aqui eu errei, gente. Ó. Vamos recapitular aqui. Deixa eu pegar a caneta na hora de escrever. Aqui, ó, né? Esse termo daqui, vamos lá, vamos corrigir. Comando, ó. Quando eu fizer 1/4 vezes 1/4 aqui, aqui vai dar 1, não 2, né? Então, né, porque o nosso vetor V é menos 2 e 4. Então, ficou aqui menos 1 sobre 2, ok? E aqui ficou 1. E o nosso vetor 3 aqui tem um sinal menos aqui. Então, 1 menos o menos 1, aqui vai ficar 2. Então, só reescrevendo para ficar direitinho, o nosso vetor x vai ficar igual a menos 7 sobre 2 e 2. Tá bom? Agora está certinho. Então, depois lá na lista de exercícios tem exercício para vocês fazerem também. Agora nós vamos partir para outra parte. Né? A gente já sabe fazer a operação com os vetores, mas vamos criar os nossos vetores. Então, se eu tenho dois pontos no plano ou no espaço, que vai ser depois, né? Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, que é o ponto A, o segundo ponto, que é o ponto B. Eu posso definir um vetor entre esses dois pontos. Então, quando eu definir o vetor entre dois pontos, eu coloco a origem no primeiro ponto que eu quero e a extremidade no segundo ponto. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Agora eu vou precisar trocar de cor novamente, né? Tem um jeito mais fácil de trocar a cor aqui, mas tudo bem. Então, ó, esse ponto A, ele vai ter as coordenadas dele. Tá? Vai lá, x1, y1, aqui e aqui. E esse ponto B também tem as suas coordenadas, x2, y2. Então, eu vou considerar o segmento do O até A e esse outro vetor do O até B. O segmento, né? Então vamos pegar aqui, ó, consideramos o vetor OA, perdão, passou, não era para passar, e OB, então está aqui o OA e o OB. O vetor OA e o OB são definidos por desse conjunto de pontos aqui. Então o que eu vou fazer? Olha, se a gente lembrar, o OA, que é esse vetor, e somar com AB, que é esse outro vetor, eu vou ter o resultado que é de O até B. Então tá aqui, ó. OA
mais AB é igual ao OB. Isolando o OA, que eu quero definir o meu vetor AB, então eu vou ficar com OB menos OA, né? Só passei esse termo que estava positivo para cá, negativo. Muito bem. Em uma notação vetorial mais interessante, vamos colocar da seguinte maneira. Está aqui, ó. Então, o meu vetor AB, ele vai pegar o ponto x2 menos y2 e subtrair do ponto x1, y1. Na verdade, é isso daqui, né, que nós temos, ó, OB e o meu, menos OA. Então, eu peguei esse termo menos esse termo de cá. Então, tá aqui. Então, eu vou pegar esse menos esse. Opa, perdão, não era para ir tanto assim, não. E esse menos esse. Está escrito aqui isso. Então, eu posso escrever o meu vetor B pegando as coordenadas do ponto final. Ó, aqui está o final, ó. A setinha está indicando qual é a direção dele, de A para B, menos o ponto inicial. Então, eu sempre vou fazer do segundo para o primeiro, a subtração do segundo para o primeiro. Essa é a maneira de determinar o vetor entre dois pontos. Uma maneira bem simples. Então, eu sempre pego, saindo de A para B, eu vou fazer a subtração das coordenadas do B para o A, ou seja, do último para o primeiro. Bom? Vamos voltar aqui na figura. Então, tá aqui, ó. Se eu pegar, então, o vetor, eu vou pegar x aqui, né? Tá faltando o sinal menos. Aqui também tá faltando o sinal menos. Então, eu pego x2 menos x1, y2 menos y1. Então, eu tenho esse vetor, que é o vetor formado entre esses dois pontos que nós temos aqui. Lembre-se que o vetor, ele pode ser transladado. Então, eu vou transladar o vetor para aqui, para a origem, tá? Então, ele vem para cá e a extremidade dele, mantendo ele paralelo, vem para cá, ó. Quando eu escrevo com a origem no ponto O do meu sistema canônico, eu tenho um vetor que nós chamamos de vetor posição. Então, o vetor OP, ele é chamado de vetor posição, que é o que a gente usa muito lá na física, né? Então, quando a gente estiver estudando lá qual é a posição dos objetos, a gente vai posicionar isso em relação à origem. Então, a ponta desse meu vetor me dá exatamente a localização do meu vetor. Por isso que é importante o estudo de vetores. Bom? Então, agora, nós podemos ver também, ó, que eu tenho alguns segmentos, alguns vetores, OP, né, tá ele aqui, AB, CD, eles são todos iguais, porque quando eu pego a subtração das coordenadas dele, isso vai me dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, se eu pegar aqui tem um sinal negativo de cá, tem um sinal negativo aqui na figura. Então, se eu pegar o AB, né? Então, se eu pegar AB, eu vou pegar, vamos fazer, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. O vetor AB. Então, lembre-se que eu tenho que pegar de trás para frente. Ó. Eu vou pegar a coordenada do B, que é 1 menos o menos 2, que é a coordenada do A. E agora eu vou pegar 4 menos 3. Então, isso daqui vai ficar 3 e 1. Vamos pegar aqui, ó, o OP, né? Então, ó, o OP eu pego de trás para frente. Lembrando que o O, as coordenadas é 0, 0. Então, eu vou pegar a coordenada do ponto P. O ponto P é 3 e 1. Então, vai ficar 3 menos 0 e 1 menos 0. Então, ó, vai ficar 3 e 1, igual ao que eu já tinha feito aqui, ó. Bom, vamos pegar o último, o CD. Vamos lá, ó. CD. O vetor CD. Lembre-se que eu pego sempre de trás para frente.
Então, ó, eu vou pegar as coordenadas do ponto D. O ponto D é esse daqui. O ponto C é esse. Então, eu vou ficar com 4 menos 1 e 3 menos 2. Então, o meu resultado vai ficar 3 e 1. Então, observe que eles têm o mesmo valor. Então, são vetores iguais. Tá? Lembre-se dessa figura. Ó. Então, aqui está um dos vetores, o outro vetor e o vetor posição, que é o vetor OP. Né? Observe que eles têm algo em comum aqui. Né? Além de ter o mesmo tamanho, esse vetor aqui ó, é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Então, esse aqui também é paralelo a esse. Então, é o que a gente chama de paralelismo dos vetores. Mas antes de falar sobre o paralelismo, né, dos vetores, vamos fazer mais um exemplo. O exemplo a seguir, ele me diz o seguinte, tá? Dados os pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, determine o ponto D de modo que eu tenha essa igualdade. Então, assim, aqui não são vetores. Eu tenho 3 pontos e quero achar um quarto ponto, mas esse quarto ponto, ele deve obedecer a essa igualdade aqui, ó. Não é um qualquer ponto D de dado. Então, eu preciso fazer resolver isso para descobrir qual é o meu ponto D de dado. Bom, para achar meu ponto D, deixa eu voltar aqui para a nossa cena maior. Para achar o nosso ponto D, obviamente eu tenho que achar os pontos x e y desse ponto D de dado. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, trocar aqui a cor da nossa caneta para colocá-la na cor branca. Fica mais fácil para a gente desenhar. E vamos começar então a trabalhar. Lembre-se que eu vou fazer de trás para frente. Então, o ponto D de dado é x e y que eu quero calcular. Então, vai ficar assim, ó. X e y menos o ponto C. O ponto C é menos 2 e 4. Isso tem que ser igual a 1 sobre 2 de AB. Então, eu vou pegar B menos A. Então, eu vou, primeiro ponto, coloco o ponto B, 3 e menos 1, menos, aqui é bom colocar um colchete, né? E o segundo ponto, que na verdade é o ponto A, é menos 1 e 2. Opa, perdão. Fecha. Pé e menos 1 e 2. Agora eu vou resolver isso. Opa, faltou fechar aqui o colchete. Então eu vou deixar aqui x menos y do lado esquerdo, que é o que eu quero descobrir. Esse termo eu vou passar para lá. Mas antes eu vou fazer a subtração dentro do colchete. Então, ó, já posso colocar aqui um parênteses. Porque eu vou ficar com 3 menos o menos 1, vai dar 4. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Mais o menos 2 e o 4 que eu passei do lado de cá. Agora eu vou abrir essa conta aqui, ó. Então eu vou ficar com x e o y, que é igual, abre o parênteses, 4 dividido por 2 vai dar 2 e menos 3 sobre 2. Mais menos 2 e 4. Bom? Vamos fazer de cá agora. Ó. Então eu vou ficar com x e o y vai ficar igual a esse termo aqui, 2 com menos 2 vai dar 0. Então, eu vou ficar com 0. E menos 3 sobre 2
mais 4, vou ficar com 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2. Então, esse daqui é o nosso ponto D de dado. Então, eu posso escrever que o meu ponto D, ele está na abscissa 0 e na ordenada 5 sobre 2. Ou seja, no ponto X e no ponto Y do nosso sistema canônico de vetores que nós temos lá. Lembre-se, qualquer dúvida, gente, deixa eu voltar aqui, né? Qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta no Class 1, que aí eu ajudo vocês também a tirar qualquer dúvida. Lembrando que durante todo o processo eu fico logado no zoom.us, né? Eu coloco o link lá no Class 1 para vocês acessarem, para ter uma conversa face a face, né? Como diria. Muito bem. Uma outra característica importante que nós temos nos vetores é que eu posso determinar qual é o ponto médio de um segmento. Então, imagine que você tem aqui esse segmento. Tá? Ele começa no ponto A e termina aqui no ponto B. Então, esse segmento, nós acabamos de ver que eu posso ter um vetor que vai do ponto A até o ponto B, que seria o vetor AB. Então, se eu conheço esse vetor AB, eu posso determinar um ponto médio desse segmento. E a maneira de fazer isso é muito simples. Então, vamos lá. Então, seja o nosso segmento de extremos A e B. E M é o ponto médio que nós temos entre eles. Ou seja, a metade do caminho que nós vamos ter lá. E eu quero descobrir qual é esse ponto médio. Então, o que eu faço? Como é um ponto médio, obviamente, nós temos que esse tamanho aqui, ó, de A até M, é exatamente igual ao tamanho de M até B. Então, se eles são iguais, se são dois vetores iguais, eu posso escrever que, vamos até colocar aqui, ó, AM tem que ser igual a MB. Tá? O vetor AM tem que ser igual ao vetor MB. Então, o que eu vou fazer? M vezes A e B vezes M. Ó. M menos A, que são as coordenadas, e depois aqui B menos M, que está aqui a coordenada. Então, se eles são iguais, esse termo aqui tem que ser igual a esse. Então, eu vou resolver. Ó. Passa esse x para o lado de cá, então eu vou ficar com 2x. E esse x1 passou para o lado de cá. Então, vai ficar mais x1. Então, o valor médio de x vai ser a soma das duas abscissas dividido por 2. Faço a mesma coisa do lado de cá. Ó. Eu vou ter esse termo tem que ser igual a esse termo de cá. Então, eu vou chegar no resultado para o valor médio da ordenada como sendo y1 mais y2 dividido por 2. Ou seja, o meu ponto médio de um segmento é simplesmente dado por essa expressão aqui, extremamente simples da gente encontrar. Então vamos fazer um exemplo. Ó. O exemplo que nós temos aqui, ele vai pedir para a gente determinar o ponto médio no segmento de extremos A menos 2/3 e B menos 6/2. Então vamos fazer isso. Obviamente, vamos colocar aqui a caneta branca para poder escrever aqui no quadro azul. Né? Então, o que eu vou fazer? Para eu determinar o meu ponto médio, eu vou usar aquela expressão. Ó. O meu ponto M, ele é dado por, vou abrir aqui um parênteses grande, x1 mais x2, a soma das abscissas dividido por 2, e y1 mais y2 dividido por 2. A soma das coordenadas dividido por 2. Então, o ponto M,
né? A gente não precisa colocar esse sinal de igual aqui. O meu ponto M, então, ele vai ficar igual a menos 2 mais 6, isso daqui dividido por 2. Vou colocar na câmera, na cena maior, que fica mais fácil para vocês verem. Bom? Ficou melhor, né? E aqui é a mesma coisa, ó. 3 mais 2 dividido por 2. Então eu vou ficar com M igual, aqui lembre-se que é menos, tá? Então eu vou ficar com 6 menos 2, que vai dar 4 sobre 2. Não precisa aqui do M. E de cá, 5 sobre 2. Se você preferir, pode escrever então que M são os pontos 2 e 5 sobre 2. Bom? Então esse é o resultado para o ponto médio desse segmento que nós temos ali. Então nós já fizemos soma de vetores, nós já multiplicamos dois vetores, um vetor por um número real, nós já vimos se dois vetores são iguais, e aí eu pedi para vocês guardarem aquela figura na mente, onde a gente tinha aqueles três vetores. Então nós vamos falar sobre o paralelismo de dois vetores. Para que dois vetores sejam paralelos, dois ou mais, né? Eu posso ter 3, 4, quantos vetores eu precisar. Então, para que eu tenha dois vetores paralelos, eu preciso ter uma condição. E essa condição é justamente ter um número real que satisfaça uma determinada relação. E essa relação é uma relação de igualdade entre as coordenadas dos nossos vetores. Então, por exemplo, eu sei que um vetor U é igual a alfa vezes V. Então eu peguei um vetor V, multipliquei ele por alfa e eu obti um vetor U, né? Porque o número alfa pega o vetor V e transforma ele num outro vetor. Por isso que eu estou chamando disso. Então se eu substituir aqui as coordenadas de U e de alfa, eu vou ter a relação que é essa daqui. Então o vetor U é dado por x1, y1 e o vetor V dado por x2, y2. Bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu posso abrir essa conta de cá, né? Deixa eu... aqui está em branco ainda. Então se eu abrir essa conta de cá, ó, né? Eu vou ficar igualar, então esse termo aqui vai ser igual a esse termo de cá, e esse outro termo de cá igual a esse outro termo de cá multiplicado pelo alfa. Então eu tenho isso daqui, ó. Passando o x2 e o y2 dividindo, ambos vão ser iguais a alfa. Então quando eu pego as abscissas do meu vetor e divido uma pela outra e pego as ordenadas desse mesmo vetor e divido pelo outro, se o resultado for um número constante, significa então que o vetor ele vai ser igual, ele vai ser paralelo, perdão. Então eu tenho vetores paralelos simplesmente comparando as suas coordenadas ou as suas componentes. Com isso eu descubro se eles são paralelos ou não. Então essa é a condição de paralelismo de dois vetores. Dois vetores são paralelos quando as suas componentes forem proporcionais. Bom? Muito bem, então vamos para esse outro exemplo. Verifique se os vetores abaixo são paralelos. Então está aqui os dois vetores. Vamos trocar para a cena maior. O vetor U e o vetor V. Eu preciso descobrir se eles são paralelos. Então, para descobrir se eles são paralelos ou não, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as suas componentes x e dividir as componentes y, ou seja, fazer a razão entre as abscissas e fazer a razão entre as ordenadas. Se isso der um valor constante, beleza. Então vamos lá.
Eu vou primeiro dividir as abscissas. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 2 e vou dividir por menos 4. Então eu vou ficar com o resultado de positivo 0,5. Ou seja, meio. Vou colocar aqui que a gente está usando a notação de fração. 1 sobre 2. Agora eu vou pegar as ordenadas. Então eu vou pegar 3 dividido por 6. Isso daqui também vai me dar 1 sobre 2. Ou seja, essa razão é igual a essa. Então, elas são paralelos. Renato, mas eu posso fazer de V para U? Pode. Olha, vamos comparar isso. Então, agora, ó, menos 4 dividido por menos 2. Isso daqui, então, vai dar 2. E 6 dividido por 3, isso aqui também vai me dar 2. Então, significa que os dois vetores são paralelos. Então, é muito fácil, é muito simples a gente descobrir se eu tenho dois vetores paralelos. Basta pegar as suas coordenadas, fazer a razão entre elas, que a gente descobre se eles são paralelos ou não. Tá bom? Muito bem. Lembre-se que quando a gente começou a definir vetores, eu falei para vocês que os vetores eles têm algumas características. E uma dessas características era justamente observar a sua direção, o seu sentido e o módulo dele. E o módulo do vetor ele corresponde ao tamanho do vetor e à sua unidade. Por enquanto, nós estamos trabalhando apenas com a grandeza matemática, ou seja, a gente não precisa da unidade do vetor. Então, por isso que eu não estou colocando unidades aqui no nosso vetor. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como que eu calculo o módulo de um vetor? Tá? Então, eu vou pegar aqui agora e vou pegar o vetor da figura ao lado. Né? Então, ó, aqui está o vetor. Então, eu tenho esse vetor. Nós já vimos várias vezes, e já falei isso para vocês também, que o vetor, ele é escrito, né, como uma combinação da abscissa com a ordenada. Então, esse vetor tem uma componente, a gente vai falar isso mais adiante no nosso curso. Nós temos uma componente aqui na horizontal e uma componente aqui na vertical. Então, se eu pegar a figura aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. E eu posso calcular, utilizando o nosso teorema de Pitágoras, eu tenho aqui a hipotenusa, tá? E aqui eu tenho dois catetos, um cateto de cá e um cateto de cá. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse vai ser cateto oposto e esse daqui vai ser cateto adjacente. Então, nós sabemos que a soma dos catetos ao quadrado tem que ser exatamente igual à hipotenusa ao quadrado. Então, nós vamos pegar, né, e escrever da seguinte maneira. Ó, v quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho, né, tirando a raiz quadrada aí dos dois lados, né, nós vamos ficar com V. Lembre-se que eu não vou colocar o mais ou menos V, porque eu estou pegando um módulo, e o módulo é só o valor positivo. Então, eu vou ficar com V, que é o módulo do nosso vetor, é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado que nós temos ali. De maneira bem simples. Então, eu posso escrever o módulo do nosso vetor ou nessa notação, ou então simplesmente tirando a setinha aqui. Fica a seu critério também. Na maioria das vezes, gente, eu escrevo assim também. Tá bom? É mais fácil, mais simples a notação. Então, vamos para mais um exemplo. Então, nesse exemplo, eu quero calcular ou determinar o módulo desse vetor. Então, bem simples, né? Então, vamos passar aqui para a nossa cena total. Vamos trocar a nossa caneta, a cor dela
branca e vamos começar a resolver então. Então eu sei que o módulo de V, ele vai ficar a raiz quadrada, então, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembre-se que é a raiz quadrada. Então eu vou substituir no valor de x os valores que eu tenho. Então eu vou ficar com menos 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Fecha aqui a nossa raiz. Então, V, que é o valor módulo que eu quero calcular, encontrar, ele vai ficar igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado vai dar 4 e 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 9 mais 4 vai dar 13. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 13. Então, o módulo é igual a simplesmente raiz de 13. Perfeito? Então, calcular o módulo é muito simples. O que eu preciso, primeiro, é encontrar as componentes. A partir do momento em que eu sei as componentes do meu vetor, calcular o módulo é bem tranquilo e bem simples, não tem muita dificuldade, não. Bom? Só lembrando para vocês, né? Eu gosto de recapitular. Ao final da aula, vocês já têm uma lista de exercícios lá, vocês poderão resolver os exercícios. São exercícios selecionados, eles estão marcados em amarelo lá na lista, a lista é longa. Os que não estão marcados, vocês podem tentar também. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar. Lembrando que no final da lista tem o gabarito, vocês poderão também verificar se acertou ou não. Qualquer dúvida, basta me procurar depois. Muito bem. E o que é o versor de um vetor? Então eu tenho um vetor, nós já definimos o vetor. E o que seria esse versor? Então eu tenho aqui o meu vetor V. O meu vetor V é dado por x1, y1. Né? Sei lá, é um vetor qualquer. Ó. Então se eu tiver aqui o meu sistema, vou pegar a caneta de outra cor, né? Aqui, vermelha. Então eu tenho aqui o meu sistema canônico, ó, o eixo XY. Aí eu tenho esse vetor aqui, V. Esse é o meu vetor V. Aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Lembrando que esse vetor ele possui componente x1 aqui e o valor da componente dele aqui, y1 de cá. Tá bom? Muito bem. Então, eu calculo o versor da seguinte maneira. Eu pego o meu vetor e divido pelo módulo desse meu vetor. Só isso. Então, daqui eu posso escrever, então, deixa eu pegar aqui a caneta, que eu acho que fica mais fácil para eu escrever. Então, o versor, que eu estou chamando de vetor U, porque normalmente o versor, ele é um vetor unitário também, por isso que muitas vezes vocês vão encontrar, em vez de vetor unitário, versor, tá? Mas é a mesma coisa. Então eu pego aqui, ó, x1, y1, e vou dividir pelo módulo do vetor V, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é dessa maneira que nós definimos o versor. Bom? Então, ó, exemplo 8. Determine o versor do vetor abaixo. Então, primeiro eu preciso calcular qual é o módulo desse meu vetor, porque eu vou precisar usar ele. Então, eu pego o primeiro módulo dele. Como que eu vou calcular o módulo desse vetor? Então, a gente já fez isso, ó. V é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais o menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, então eu vou colocar aqui 9, mais o menos 4 ao quadrado dá 16. Então isso aqui vai ficar raiz de 25.
Então, o módulo do meu vetor v vai ficar 5. Então, como que eu calculo o meu versor? Eu vou chamar de u. Eu vou pegar o meu vetor v e dividir pelo módulo dele. Tá? Então, eu vou ficar com 3i menos 4 dividido por 5. Vamos passar lá para o outro lado para ficar bonitinho, né? Então, ó, o meu versor u do meu vetor v vai ficar, vou colocar um pouco maior, 3/5 e menos 4/5. Bom? Só isso. Então, 3/5 e menos 4/5 é a nossa resposta final do nosso exercício. Próximo exemplo. Então, vamos agora fazer um pouquinho mais de sobre cálculo do nosso módulo. Então, exemplo 9. Nós já estamos encaminhando para o final da aula, tá, gente? Está ficando comprida, mas o assunto ele também é comprido. Nós já estamos com quase uma hora, mais de uma hora de aula, mas é o conteúdo que a gente daria também na aula presencial. Na aula presencial a gente até gasta um pouquinho mais de tempo nisso, né? Que aí vocês vão me interferindo sobre o assunto e a gente vai pegando. Mas é o tempo para a nossa aula. Então, o próximo exemplo, eu vou pegar dois pontos, o ponto A e o ponto B, e dois vetores, o vetor U e o vetor V. E aí eu vou pedir 4 itens, né? Acho que são 4 itens mesmo. Então, o primeiro item é o módulo de U e o segundo item, o módulo de U mais V. Então, vamos lá. A primeira coisa é calcular o módulo de V. Então, eu vou pegar, né? Nós sabemos que o módulo de V, né? Só um minutinho. Aqui. O módulo de U, então, eu vou pegar aqui, ó. U é igual a raiz quadrada de quê? Menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, a gente coloca a notação assim também, ó. 1 mais 9 elevado a meio, né, que é a raiz quadrada. Então, eu sei que o módulo de U é igual a raiz quadrada de 10. Bom? Módulo de U. Então, U. Isso, certinho. Eu sei que eu tinha pego o vetor V, mas eu peguei certinho. Agora eu vou pegar o módulo de U mais V. Então, antes, eu vou fazer a soma de U mais V. Ó, U mais V. Então, isso daqui vai ficar. Então, eu vou somar o menos 1 com o menos 2. Eu vou ficar, então, com menos 3. E 3 menos 1 vai dar 2. E agora eu tiro a raiz quadrada. Então, o módulo de U mais V vai ficar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado e mais 4 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Opa, eu já fiz aqui o quadrado, né? Era 2 ao quadrado que dá 4. Então, mais 4. Opa, então isso aqui vai ficar igual a raiz de 13. Então, esse 4 que está aqui é o 2 ao quadrado que eu já coloquei direto. Então, a soma, o módulo da soma, me deu raiz de 13. Agora, é um pouquinho maior, né? Eu tenho que fazer 2U subtrair de menos 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 2 vezes o vetor U. Então, eu vou pegar aqui 2 e multiplicar pelo vetor V. Lembrando que o vetor
V, né, vamos voltar aqui, ó, é menos, o vetor U, perdão, é menos 1 e 3. Então, eu escrevo aqui, ó, menos 1 e 3. Então, isso daqui vai ficar, abre o parênteses, menos 2 e 6. Bom? Agora eu vou fazer 3 vezes o V. Lembrando que o vetor V é menos 2 e menos 1. Então, eu vou ficar com 3, que multiplica menos 2 e menos 1. Então, eu vou ficar com menos 6 e menos 3. E agora eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Então, menos 2 menos o menos 6, então vai ficar menos 2 mais 6, vai ficar 4 positivo. E 6 mais 3, né, porque menos com menos vai dar mais, vai dar 9. Então, agora calcular o módulo de 2U menos 3V vai ficar, aqui é barrinha, não, parênteses, raiz quadrada de quem? Né? 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, então raiz quadrada de 16, mais 9 ao quadrado, 81. Então, finalmente, eu posso escrever que o meu módulo vai ficar raiz quadrada de... aqui é um 8, tá, gente? 97. Então, raiz quadrada de 97. Perfeito? Muito bem. O último termo, ele fala sobre o... Deixa eu voltar aqui para aparecer. A distância entre os pontos A e B. Então, eu vou ter dois pontos, o ponto A e o ponto B. E eu quero saber essa distância. Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui na horizontal mesmo, que eu acho que é mais fácil de desenhar, ponto A. E aqui o ponto B. Então, ponto A e o ponto B. Se eu sair de A e chegar em B, eu vou ter o vetor AB. Então, eu vou chamar essa distância, né, esse vetor AB, eu vou chamar simplesmente de D. Então, D é o módulo do vetor AB. Deixa eu até escrever assim. Ó. Deixa eu pegar aqui a borracha. Voltar para a caneta. Então, a nossa distância D vai ser o módulo do vetor AB. Então, eu pego o ponto B menos o ponto A e tiro a raiz quadrada disso. Ó. Então, raiz quadrada de quem? Vamos lembrar, o ponto A é 2 e menos 1, e ponto B, menos 1 e 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto B menos A, então eu vou ficar com menos 1, menos 2, então eu vou colocar aqui, menos 1, menos 1, menos 2, então vai ficar mais 2, tudo isso aqui ao quadrado, mais, agora eu vou pegar 4 menos o menos, perdão, gente, aqui, ó, interessante eu colocar aqui que eu esqueci, ó, 2 e menos 1, então ponto A, 2 e menos 1, e o ponto B é menos 1 e 4, que aí fica mais fácil a gente olhar, menos 1 e 4. Então vamos pegar aqui a borracha novamente, vou apagar isso daqui, vamos voltar para a caneta, muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse termo menos esse daqui. Ó. Então, menos
1 e menos 2 ao quadrado. Agora, esse termo 4 menos esse termo aqui, ó. Então, mais 4 menos o menos 1 ao quadrado. Então, a distância D vai ficar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado vai dar 9, mais 5 ao quadrado vai dar 25. Então, daqui eu tiro que a distância vai ficar igual a raiz de 34, né? 34. Lembre-se que nós estamos trabalhando com notação somente o módulo, nós não precisamos, por enquanto, nos preocupar com as unidades, mas isso vai mais adiante. Tranquilos? Então agora, nós vamos sair do plano e ir para o espaço. Mas o que acontece é só colocar a terceira coordenada, que é a coordenada dos eixos Z. Então, o paralelismo, a soma, tudo permanece a mesma. O que a gente vai ter é uma componente a mais nas nossas contas, né? Então, ó, da mesma maneira que eu falei para vocês, a gente pega a base canônica de novo e nós vamos acrescentar, então, aqui a coordenada Z, que é essa daqui. Né? Lembre-se que a gente pode colocar o nosso sistema de qualquer maneira, tá? Então aqui eu coloquei o Z para cima, o Y para a direita e o X saindo do plano da tela. Não vai alterar nada não. Então agora eu vou escrever o meu vetor em termos desse novo termo que aparece aqui, ó, que é o Z, né? Então agora, deixa eu só passar aqui para a tela. Perdi o mouse, cadê o mouse? Aqui, deu uma travadinha, voltou. Então agora eu posso escrever o meu vetor utilizando as três coordenadas, né? Então vamos até escrever ele aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta, acho que eu estou com a cor, vou pegar o vermelho. Então agora o meu vetor, vou chamar aqui de vetor U, ele vai ser escrito como x na direção I mais y na direção J mais Z na direção K, chapéu. Ou seja, nós ganhamos uma componente a mais no nosso sistema. Algo que é interessante é que quando você pega a cada dupla de vetores da base, né, o XY, YJ ou XJ, você forma, então, planos. Então, por exemplo, ó, se eu fizer aquela componente, vamos voltar aqui, ó, se eu fizer essa componente aqui, o x igual a 0, então eu vou ter o plano XY. Se eu fizer a componente y0 agora, eu vou ter o plano zx. Então, a cada componente que eu zero, eu formo o plano sem essa componente. Bom? Então, é aquela maneira que eu escrevi lá. O meu vetor OP, que é o meu vetor posição. Então, saindo aqui da origem, chegando aqui no ponto P. Então, eu vou ter, então, as somas de cada suas componentes. O que entra aqui é o termo Z a mais. Bom? Muito bem. Como que eu marco, então, esse ponto no espaço? Então, vamos imaginar que eu quero marcar o ponto 3, menos 2 e 4 no espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguindo a ordem. Ó. Primeiro eu marco o ponto 3, depois eu marco o ponto menos 2 e, finalmente, eu marco o ponto 4. Que é o ponto, então, X, Y e Z. Então, ó, primeiro eu vou marcar o ponto A', 3, 2 e 0. Ou seja, eu peguei isso daqui e zerei para ficar no plano XY.
E depois eu vou pegar esse ponto A' e vou deslocar paralelo ao eixo dos Z's. Como é 4, ele vai. Então, ó. Então, aqui está a coordenada x. Então, eu venho aqui no 3, coordenada y, marquei o ponto A'. E depois eu vou subir, porque é positivo, o ponto A paralelo ao eixo Z. Então, meu vetor OA, né, o vetor posição, é dado por esse vetor de cá. A mesma maneira que nós tivemos no... Então, pessoal, retornando, eu dei um pause aqui para beber uma aguinha, né? Então, hidratar, né? Sempre bom, porque eu já estou falando 1h20. O que nós vamos fazer agora é o que nós fizemos com o vetor no plano. Então, falar sobre a igualdade, as operações, só que agora de maneira bem rápida, né? Porque nós já fizemos isso. A única coisa que nós colocamos a mais foi a terceira componente. Então, é só acrescentar aí o valor da componente Z ao longo do eixo, a componente K ao longo do eixo Z. Tá bom? Então, ó, quando a gente faz a igualdade, então eu tenho que igualar cada um dos termos, né? Da mesma maneira que nós fizemos. Ó. Então, para dois vetores serem iguais, as três componentes são iguais. Para eu multiplicar um vetor pelo alfa, a mesma coisa. Multiplico cada uma das componentes pelo alfa também. Então, tá aqui, né? Ó. Opa, perdão, voltou aqui, né? Não é para voltar. Para saber se eles são paralelos, a gente faz a mesma coisa. Então, agora as três razões têm que ser iguais. Ó. Não são mais duas, são três. Então, continua da mesma maneira. Para saber se um vetor é igual a outro, né, e calcular na verdade aqui o paralelismo, mas calculando o ponto médio, né, então faço a mesma coisa. Ó. A coordenada x, né, vai ser x1 mais x2 sobre 2, a coordenada y e a coordenada z. Então eu calculo o ponto médio em 3 dimensões, acrescentando uma média aqui. Tá bom? Para calcular o módulo, então faço a mesma coisa e acrescento a coordenada z. Então não tem muita diferença, é tudo que a gente já tinha feito. Para somar dois vetores, né, eu somo as suas coordenadas também. Ó. Então, x com x, y com y e z com z. Mesma coisa. Então, a única coisa que está aumentando é essa coordenada z. Então, para encerrar a aula, nós vamos fazer esse último exercício, né? Que ele fala o seguinte. Eu tenho o ponto A, que é o ponto 0, 1 e menos 1, e o ponto B, que é 1, 2 e menos 1. Além disso, eu tenho esses três vetores aqui. O vetor U, o vetor V e o vetor W. Observe que tanto os pontos quanto os vetores, eles estão no espaço. Então o exercício quer saber se existem esses três valores aqui, ó, A1, A2, aqui ficou A3, tá, gente? Mas é A2 e A3, de tal maneira que essa igualdade aqui, ela seja verdadeira. Então eu preciso descobrir A1, A2 e A3. Então vamos começar a passar aqui para a tela um pouquinho maior, para ficar mais evidente para vocês. Trocando aqui pela caneta branca, vai ficar mais fácil a visualização de vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer é substituir no lugar das grandezas, dos vetores e dos pontos, os valores que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor do vetor W. Então eu vou escrever aqui, ó, menos 2, 2 e 2. Então, no lugar do W, eu coloquei isso daí. Tá bom? Deixa eu fechar o parênteses aqui. Igual a A1. Agora eu coloco o vetor AB. Então, vai ficar o ponto B. Eu coloco B menos
o ponto A. Sempre é o posterior menos o anterior. O A2, a nossa componente 2, e o vetor U. O vetor U eu já sei quanto que é, ó, menos 2, menos 1 e 1. Ele aqui. Mais A3 e o vetor V, que é 3, 0 e menos 1. Agora eu vou abrir essas contas todas, né? Então, por exemplo, vamos lá, vou repetir aqui, ó. Menos 2, 2 e 2, que é igual a A1. Agora, o B menos o A. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, 1 menos 0, que vai dar 1. Depois eu vou pegar 2 menos 1, que vai dar 1 também. E menos 1, que vai dar 0. Né? Então, o vetor AB ficou 1, 1 e 0. Mais A2, menos 2, menos 1 e 1. Mais o A3, que é 3, 0 e menos 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir cada uma dessas multiplicações e igualar. Eu vou mostrar apenas uma aqui para vocês, porque depois vocês podem fazer em casa. Deixa eu só trocar aqui agora a cor da caneta, só para vocês verem. Vou pegar em verde, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo menos 2, multiplicar A1 por esse, A2 por esse e A3 por esse e igualar. Depois eu vou fazer o seguinte. Vou igualar esse 2 com o produto desse, com o produto desse e com o produto desse. E, finalmente, vou pegar amarelo aqui, esse daqui com o produto desse daqui, o produto desse e esse produto. Então, com isso, eu vou ter o seguinte sistema de equações. Ó, tá? Eu vou passar para cá, então eu vou perder aquele lá, mas eu vou escrever para vocês aqui. Ó. Então, como que eu vou ficar com o meu sistema? Eu vou ficar assim, ó, menos 2, que é igual a A1, menos 2A2, mais 3A3. Vou ficar com 2, o segundo igualdade, né? A1 menos A2. E a terceira igualdade, 2 igual a A2 menos A3. Então aqui eu tenho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas para resolver. Não é um sistema muito difícil de fazer, mas precisa tomar um cuidado. Então, por exemplo, vou chamar isso aqui de equação 1, essa aqui de equação 2 e a última de cá, a equação 3. Então eu vou pegar e somar a equação 2 com a equação 3. Então 2 mais 3, né, eu vou pegar essa equação aqui e somar com essa. Quando eu fizer isso, o A2 vai embora, então eu vou ficar com 4, que é igual a A1 menos A3. Vou chamar isso aqui de equação 4. Bom? Aí eu vou pegar a equação 3, que é essa daqui, e vou isolar o termo I2, ó. A2, perdão. Então daqui eu vou ficar com, vou colocar aqui embaixo, ó.
A2 é igual a 2 mais A3. Vou chamar isso aqui de equação 5. Aí eu vou pegar essa equação 4 e a equação 5 e vou substituir aqui na primeira equação. Ó. Então vai ficar assim, ó, menos 2, que é igual... Eu vou isolar o A1 aqui, então no lugar do A1 ali vai ficar 4 mais A3, menos 2 vezes o A2, que vale 2 mais A3, mais 3 A3. Eu vou resolver, vou encontrar o valor do A3. Resolvendo essa continha aí, eu vou chegar então que 2A3 é igual a menos 2, o que significa então que A3 é igual a menos 1. Guarde esse resultado. Deixa eu separar aqui o quadro. Então agora, eu vou pegar esse A3, por exemplo, vou substituir aqui, ó. E aí eu descubro o A1. Então, A1 é igual a 4 mais A3. Então vai ficar 4 menos 1. Então A1 vale 3. Com o valor do A1 ou do A3, eu vou descobrir aqui o valor do A2. Ó. Então, A2 é igual a 2 mais A3. Então, o A2 vai ficar igual a 2 menos 1. Então, finalmente, o A2 é igual a 1. Então, com isso, eu descobri os valores das minhas coordenadas. Então, as minhas coordenadas são 3, 1 e menos 1. Se eu tiver essas coordenadas, aquela igualdade do início, ela está confirmada. Bom? Então, a gente estava querendo igualar aquele resultado, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Para a gente lembrar. Então, eu tinha que descobrir esses três valores A1, A2 e A3 para saber se essa igualdade batia. Então, ela só vai bater se aqueles valores, aquelas coordenadas tiverem essas três componentes daqui. Beleza, gente? Então, a aula ficou um pouquinho longa, 1h30, mas é necessário porque nós tínhamos bastante assunto para resolver. No próximo horário, né, agora a gente está encerrando esse horário, no próximo horário vocês poderão resolver os exercícios e qualquer dúvida, tirar as dúvidas comigo lá no Classroom ou através da videoconferência que eu coloco lá no site para vocês. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. Obrigado, gente. Um abraço a todos e se cuidem.